Vamos começar nos apresentando, né? Você e eu, já que a gente vai ter o público dos dois perfis aqui. Ótimo, ótimo. Então, É, pode começar se apresentando. Eu já conheço algumas coisas porque eu acompanho o seu perfil. E aí eu queria que você falasse para a gente, desde assim, a escolha por fonoaudiologia, até seu interesse pela questão da imitação, da dublagem. Eu vi que você tem um livro, né, sobre a imitação. uhum, Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também em relação à voz cantada, né? Porque você também é professor de técnica vocal. Qual é a relação disso com a fonoaudiologia? Enfim, conta pra gente um pouquinho aí. massa. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Rubens Gitz, sou fonoaudiólogo, professor de canto, faço time dos professores auxiliares dos cursos do professor Ariel Coelho. Tenho um canal no YouTube chamado Canal Voice Lab, que é esse que aparece aqui no fundo, que trabalha com alguns temas de dublagem, imitação, técnica vocal, enfim, criatividade relacionada à voz, certo? Me formei na UFSC, falo de Florianópolis, né? Me formei na UFSC. Sim. E desde que eu entrei na Fono, quem me conhece sabe que o meu foco era a voz, tá? A minha história com voz vem muito antes da Fono, na verdade. Na verdade, eu entrei na Fono por voz. Mas quem me vendeu essa sementezinha aí da vontade de estudar voz foi o nosso queridíssimo professor Ariel Coelho. Aí ele me vendeu a parte apaixonada, assim. Sei. Ah, Antes do Ariel, isso foi em 2010, tá? Conheci o Ariel em 2010. Janeiro de 2010 eu tive minha primeira aula com o Ariel, na segunda semana. Segunda semana de janeiro, bem marcado. Ah, Legal. Antes do Ariel, eu tinha feito canto clássico, né? Canto erudito, propriamente dito. Fiz um ano, não fiz muita coisa. Por necessidade, né? Eu sou baterista de formação musical. Comecei a tocar bateria com 14 anos. Aí tinha uma banda, tocava com a galera, fazia covers, rock pesadão e tudo mais. Chegou um momento que o nosso vocalista saiu da banda. E aí ficou eu, o guitarrista, aí depois saiu o baixista. E como o lugar que a gente mora, todo mundo é meio que vizinho, assim, ficava eu e o guitarrista tocando, fazendo som. E faltava a voz, né, para acompanhar as métricas da música, para a gente saber quando que acabava, para a gente não ficar ali tocando a mesma música o resto do dia, a ficar fazendo os loopings, né? E aí Sim. começou, ele cantava uma parte, eu cantava outra, tocando bateria, cantando, ele tocando guitarra, cantando. Aí chegou um momento que eu falei, não, então é melhor eu sair da aula de batera e fazer aula de canto. Aí onde eu caí no canto erudito, certo? E Sim. claro, né, como eu queria cantar rock, cantar coisas mais pesadas, chegou um momento onde a técnica do canto erudito me limitou a cantar certas coisas que atingiam, né, um determinado repertório que eu gostava, mas que faltava muita coisa ainda. Aí um dia eu descendo Sim. as escadas da escola, eu vejo um cartaz, workshop de drives. Aí eu Coelho, Ó. é tu mesmo que eu tenho que achar. Que Coincidência legal. ainda. Massa. A Ah, Lu Alvarenga falou bem assim, o Ariel mudando vidas, como foi? O Ariel mudando nossas vidas. Ariel mudando nossas vidas, exatamente. Então eu cheguei no Ariel, foi esse coisa meio de paraquedas assim. Eu passei, eu vi um cartaz, eu podia não ter visto aquele cartaz, vi um cartaz Sim. tal. Eu falei, não, tem que ir atrás, cara. Tem um cara que ensina drives e os meus professores, o meu professor, tá dizendo que drive machuca. Na verdade, ele nunca me disse assim, não faça drive. Ele falou, olha, tem um risco de estudar drives, né? O meu antigo professor, não o Ariel. Ele era um Sim, cara sim. do canto erudito, assim, jamais cabeça aberta, né? Não era aquela coisa, não, faça isso e tal. Tanto que eu Sim. nunca fui educado em termos de voz de peito, voz de cabeça. Era sempre uma questão de, ó, busca tal sonoridade e tal. Não tinha uma coisa muito fisiológica, assim, né? Uma logística muito fisiológica. Mas tinha essa coisa do buscar imagens mentais. Eu que caí ou a Flávia que caiu? Pois agora. Alguém consegue Alguém consegue me dizer se a Flávia que caiu? Opa.
Ixi, caiu, peraí. Aqui, a Flávia travou. Aí, Voltamos? voltamos. Galera, como é que tá a minha conexão para Pronto, vocês? acho Para eu ter um que feedback também. Porque para mim, como é o meu celular me filmando, a imagem tá ótima, né? então, para mim tá ótimo também a sua. A minha tá boa para ti também? Tá ótimo. Tá, joia. Ah, aí eu vou repetir só o finalzinho ali para saber se eu Pronto. parei onde que não sei onde tu Até a caiu, né? parte de que você não aprendeu voz de peito, voz de cabeça. Eu vi Ah, até isso. aí. E era uma metodologia bastante, né, de indução mental, assim, de sons, né? Não tinha muito teoria Sim, musical, assim, do canto erudito, propriamente dita, né? Eu que ia atrás, assim, por vontade e tal, queria aprender rápido para chegar nos drives e descobrir uma forma de fazer, né? sim, Ah, sim, e aí, né, enfim, o Ariel, conforme a gente foi se conhecendo mais, né, ele foi me apresentando, assim, um mundo diferente, um mundo fisiológico que fazia sentido. De certa sim. forma, aquelas coisas que ele falava ali, eu falei, cara, eu já faço isso aí, velho. Esses barulhos aí, alguns, né? Não todos. Isso aí eu já faço. Tu tá me dizendo que isso também é técnica? Eu achei que técnica era só o outro lá, certo? Então tinha a voz com técnica, a voz sem técnica, né? Sim, Ah, sim, nas antigas tinha bastante isso. E não tão antigas assim também, né? Ah, sim. e aí começou a nascer uma certa paixão, né? Ele me vendendo a paixão e eu aceitando a compra da paixão pelo estudo da voz. Até que em 2011 fiz o vestibular para fonoaudiologia e em 2012 entrei. É o vestibular de 2011 que era para entrar em 2012, né? E aí foi uma coisa só. A questão das imitações é muito mais velha que o Ariel, na verdade, porque desde o meu ensino fundamental eu tenho ensino fundamental, não. Ensino fundamental é quinta série em diante, né? Sim. Ah, eu tinha aulas de teatro. Então, a minha cadeira de artes, que muita gente tem artes plásticas, ou dança, ou música, eu tinha teatro. Então, aí a gente tinha que fazer cena, improviso. E aí, cara, aqui em Floripa, é uma história assim, né? A gente tem uma turma do prezinho e a gente meio que vai até o terceirão com essa mesma turma, porque é um bairro pequeno. Sim, Então, o pessoal estudou, eu tenho amigos de mais de 20 anos, eu tenho 27, eu tenho amizades de 20 anos aqui, entendeu? sim. Então, aí chegou o teatro, a gente tinha que fazer cenas para apresentar para os nossos amigos, era uma diversão gigantesca. E aí essa coisa da brincar com a voz para criar personagens, né? Chegou um momento onde tudo se juntou, que foi basicamente ano passado. Às vezes leva tempo para cair a ficha, É verdade. né? Muito Ah, legal. e é isso. Agora conte-me um pouco de você. Para quem não sabe, galera, É, esse também, né, é o nosso primeiro, meu e da Flávia, primeiro encontro oficial, assim, que não seja mensagem de Instagram ou WhatsApp. Ah, Então, muito verdade. prazer. Isso é muito legal, né? Eu acho que uma coisa boa que a quarentena trouxe foi isso. Essa coisa Exato, das lives. exatamente. Interações novas, Então, né? tem algumas coisas em comum, assim, na minha história também, né? Tipo, antes de ser fonoaudióloga, eu já era cantora. E eu entrei em fonoaudiologia por conta da música, né? Por conta da voz. É tanto que eu entrei completamente focada. Tipo assim, eu Uhum. entrei em fonoaudiologia para ser uma fonoaudióloga da área de voz. Né? Eu nem entrei assim, vou conhecer. No final das contas, eu conheci e comecei a amar tudo. Mas ainda Sim. assim, nunca perdi o foco. Tudo meu, assim, tudo de curso durante o período da graduação, foi tudo voltado para a voz. Projeto de extensão, projeto de pesquisa, monitoria, tudo que você imaginar. A louca da voz, né? Entrei muito focada. Só que aí a gente cai naquele problema, não sei se para vocês isso acontece, mas para a gente aqui acontece, é que quando você entra em fonoaudiologia pensando em voz cantada, primeiro você olha na grade, primeira disciplina de voz, quinto, sexto semestre. Disciplina de voz cantada, uma disciplina de voz profissional no final do curso que tem umas 3 aulas ou 2 aulas de voz cantada. Aí você fala, cara, eu tenho que correr atrás paralelamente se eu quiser, né, tipo, aprofundar nisso. E foi o que eu fiz, né? Fui correndo atrás aí.
E aí o Ariel foi a mesma coisa. O Ariel apareceu quando eu estava no terceiro ou foi quarto semestre, eu não vou me lembrar precisamente do curso. E aí ele veio fazer um curso aqui em Salvador. Nossa, e na época eu lembro que eu estava muito sem dinheiro. Estudante, né? Estudante só. Eu estava muito sem dinheiro. E aí eu consegui uma bolsa, porque eu providenciei teclado para o curso acontecer. Foi um fonoaudiólogo daqui que promoveu o curso. Aí eu consegui o teclado, algumas coisas da estrutura. Aí ele falou: Ah, eu vou te dar uma bolsa. Eu falei: Ai, graças a Deus. E aí eu fiz esse curso do Ariel. O E eu divisor de lembro, águas, né? nossa, e eu lembro que eu fiquei assim, cara, onde é que tá essa informação que esse cara tá falando? Porque eu não vejo isso na faculdade, e eu não vejo isso nos livros, porque eu já era louca, assim, né? Eu já comprava os livros todos. O livro de Sim, Belar eu já tava, tipo, devorando já. Quando eu cheguei na primeira disciplina de voz, eu já tinha estudado um bocado de coisa. Aí massa. eu falei, velho, mas eu nunca vi isso que ele tá falando em lugar nenhum. Tipo, onde é que tem isso? Aí eu fui conversar com ele e tal. Depois ele acabou até sendo meu co-orientador no TCC. Acho que no seu também, né? Sim, sim. É, Como ele não é professor da universidade, ele não pode ser orientador oficialmente, né? Tem que estar na isso. orientação também. Mas não falando mal da Aí, minha orientadora, porque a minha orientadora, eu gosto muito dela, Maria Rita Pimenta Rolim. sim, A sim. nossa parceira aí nesse. Também da área da voz, Legal, óbvio. legal. Ah, então e foi isso. Assim, o Ariel ele foi realmente um divisor de águas. Hoje eu estudo 300 coisas, né? Tipo assim, eu continuo estudando, tenho outras referências, mas o Ariel foi muito importante para mim, principalmente no sentido de me fazer questionar. Tipo, Uhum. desabou o mundo todo para eu começar a construir. Tipo, não, deixa aí que tá, peraí, vamos começar a questionar tudo para a gente começar a entender melhor, né? E aí eu acho que eu herdei muito isso. Até hoje eu questiono tudo. Massa. E acho que isso é bem legal para a gente, né, conseguir. Enfim, aí trabalho com voz cantada, continuo sendo cantora. Comecei a ali entrar em outras, começar a testar outras sonoridades, porque até então eu cantava mais MPB, né? Então usava certos ajustes vocais. Só que aí, para essa necessidade de entender meu público mesmo, eu comecei a estudar algumas coisas. Até alguns drives eu também treino, porque eu acho que a Uhum. gente precisa executar, né? Quer dizer, não necessariamente, mas é bom que a gente saiba executar aquilo que a gente ensina. Sim, Então, é isso aí. A história é bem essa. Algumas coisas em comum massa. aí. Ó, o Cris Galera, falou até drives. O Cris até realmente drives. sabe, assim, que eu faço meus treinos de drive e mando para ele os áudios, né? E aí, tá bom? E aí ele vai me sinalizando. Massa. Galera, Mas, eu acho que até 2000, antes daqueles DVDs da Melissa Cross, né? Os drives eram tidos como, nossa senhora, não, não faz drive. E aí hoje sim, vocês têm uma live com dois fonos que estudam drives e querem fazer drives e fazem alguns já. Olha exatamente. que Eu mudança postei um nesse. stories esse dia no meu Instagram, fazendo gutural. Eu falei, gente, o que, que as outras fonos vão pensar de mim? Ah, Eu vou penso isso, postar. tá? Sabia que eu penso Hã? isso? Eu penso assim, o que que uma fono vai pensar quando cair no meu canal? Tipo, eu programo o canal, o conteúdo do canal, para ser para fonos também, né? Para tirar o suco daquela coisa ali que eu tô falando ali no vídeo, né? Mas Sim. eu fico pensando assim, qual será a imagem de uma fono que cai aqui, nunca me viu na vida, cai aqui de paraquedas no meu canal? Saca? Que tá pesquisando no YouTube, sei lá, alguma coisa de voz ali, aparece um vídeo meu. Eu fico pensando nisso às vezes. Mas, Eu penso nisso também. Não no YouTube, no caso no meu Instagram, né? Porque assim, saquei. a gente, quando a gente se propõe a questionar algumas coisas, a gente, né, vai além. E aí, às vezes. E não é nem assim uma questão de ignorância ou nada, assim. É só de não familiaridade, às vezes, né? Porque para Sim, quem é cantor e está imerso nisso tudo, às vezes é muito mais fácil, né? Ter acesso a algumas coisas, assim. sim. Que alguns fonoaudiólogos que às Uma vezes das não são coisas cantoras. uma das coisas que tu falou ali que é bastante verdade e que são as cadeiras de voz durante a graduação de fono, né? Porque fono, galera, para nós que somos da área, tipo, conversando diretamente com ela aqui, a gente sabe o que a gente estuda, né? Mas fono, a área da voz é uma das áreas. A fono ela tem um leque gigantesco de áreas.
até Isso. com equilíbrio corporal, né? Otoneurologia, Sim. problemas de deglutição, fono na UTI, a gente tem várias áreas mesmo. Então acaba que em 4 anos a gente não consegue cair aprofundado dentro de uma das áreas, né? A gente tem que ver um panorama geral da área e acaba que a gente que entra assim, não, eu quero estudar voz. Poxa, mas é tão pouquinho nesses 4 anos porque eu queria, entendeu? Mas o legal é mas o legal é que as outras áreas, por exemplo, audiologia, trazem bastante coisas para nós cantores em relação a treinamento auditivo para afinação, certo? Para como colocar Sim, aquele som, aquela sonoridade, porque às vezes a pessoa não percebe a voz diferente por questões auditivas, não só por questões de sim. tipo ela não consegue mover, às vezes é associado, e tudo mais. Então, é bastante coisa que a gente consegue trazer para a voz. Eu acho que esse é É, até uma das aquilo que eu vantagens já sei maiores, que assim, né? até aquilo que eu já sei que você gosta também, que eu gosto, que é fonética, a gente consegue trazer demais para nossa Exato. atuação, né? Tem a parte de Exatamente. física acústica, que pelo menos aqui na nossa grade tem também. Então Tem, tem coisas tem. que a gente vai pegando aqui pra gente. É interessante, né? Quando eu peguei fonética, a maior parte da turma não gostava. E eu lembro que foi a primeira disciplina que eu já fiquei bem assim, ó, eu acho que isso aqui já tem relação com o que eu quero. É, E é exato. bem no A início, galera, né? a galera não gosta muito porque tem associação com linguagem, linguística e tudo mais. Que eu também Isso, gosto, mas na universidade eu não eu gostava. também. Da forma que era É, apresentado, eu não gostava. sim, sim, sim. Mas, enfim, hoje eu trago, né? Tanto que o livro que eu tenho é um livro muito mais sobre linguagem do que sobre voz, se tu for ver, né? Sim, Fonética, se a gente for enquadrar dentro dos textos. Ah, sim, sim. dessa coisa que tu falou eu tive uma matéria optativa sobre voz cantada. Não era nem da grade. Tipo assim, quem quisesse Sim. fazer tinha que puxar ela como optativa. Agora, uma Uhum. coisa que com certeza tu também não tem na grade são vozes artísticas fora do contexto musical. Por Sim, exemplo, a dublagem, a locução, né? E aí foi onde sim. caiu minha ficha. Caraca, velho, ninguém faz isso, né? Eu não sei se ninguém, né? No Brasil parece que tem umas poucas ainda, 3, 4 Tem fonos que poucos. fazem isso, né? Ou Uhum. que a gente conhece, grande pelo menos, né? Sim, que tem um trabalho Ah, mais abrangente, assim, né? isso, que trabalham com atores, assim, no sentido de criar sotaques, né? Não simplesmente no sentido de manter a saúde da voz, né? Sim, Que manter saúde da voz, proporcionar melhores condições vocais, aí tem uma galera que faz. Agora, criação de sim. vozes fora do padrão, assim, eu vi poucas, pelo menos, né? E nos livros também, tu vai pegar ali, tipo, tem pouca coisa, É, e né? aí você fala, oi, Tassis, beijo. Não, e aí você fala isso, aí eu me remeto a uma coisa que tá na voz cantada também, que a gente já acabou falando de uma certa forma, que é essa coisa de um padrão do bem falar, um padrão do bem cantar, um padrão da voz ideal, que às vezes assim, e por muito tempo limitou um pouco nossa profissão, né? No sentido de ser muito normativa. Então, assim, Sim, quando a gente pensa em vozes artísticas, a gente pensa em padrões que para, né, a fonoaudiologia por muito tempo não eram considerados tão saudáveis assim, sim. né? Então a gente Não vai só pela pensar forma, né? em Pela voz em geral, né? As ciências da pela voz em voz geral. em geral, exatamente. Então, eu acho que talvez o grande impasse da gente ter uma dificuldade de ampliação, né, nessas áreas é um pouco ainda dessa coisa do dogmática, assim, né, do faz mal ou faz bem. No final das Sim, contas, a gente precisa, tipo, tornar viável, né? Tornar aquilo exato. viável, já que a arte vai precisar daquilo. Exato. Exatamente. Esse foi um dos estalos assim para criar um canal voltado para voz. Mas eu patinei um pouco aí no caminho, tá? Não foi assim, eu tava dormindo e veio o voice leve na cabeça. Patinei um pouco no É, caminho mas também. mas é Tu isso, né? é, tem, enfim, vai somando coisas, né? Sim, Uma das coisas que eu tento ali no Voice Lab é trazer uma ideia de criação de voz, literalmente, né? Se tu for ver, são tutoriais de construção de vozes de personagens, mas junto com o tutorial, tu tens ali uma espécie de microaula de fisiologia ou microaula de voz, né? Porque a ideia é justamente, vamos supor, o cara é cantor. O que que ele vai fazer no meu canal? Ele pode pegar, sei lá,
voz do Mickey e brincar. Oh, pega a voz do Mickey. Oh, e leva pra fazer um exercício. Oh, fica brincando com isso. Em algum momento aplica isso numa música, saca? Criar novos padrões, né? A palavra padrões é perigosa, pode nos deixar meio É. quadrado. Mas criar novos engramas mentais, novas Novas habilidades com a voz. possibilidades, né? É isso. E colocar isso dentro das músicas, né? Isso é legal. Eu tento sempre tratar lá no canal de uma forma mais fora do contexto musical, apesar de que eu já fiz vídeos tratando do contexto musical também, mas eu tento tirar um pouco do contexto da música. Sim. Alô? Por quê? Alô? Tem um motivo. Oi, tá me vendo, me ouvindo? Tô. Hum. Tá travando um pouquinho. Deve ser a conexão. Aqui tá conectado. Aí, tá me ouvindo legal? Tô ouvindo bem. Tá. Não, então é só a imagem que tá um pouco chuviscada mesmo. Tá? Hum. Se parar, tu me avisa. Tá, pra mim tá ok aqui. Beleza. O que Sim, que tu aí eu tava tava perguntando falando? assim, por que que você vai mais pra voz falada e menos pra voz cantada no canal? Então, primeiro por causa dessa lacuna, né? Se a gente for ver no YouTube, tu tem um monte de gente ensinando canto, técnica vocal, tal, tem um monte. Aí eu falei, bom, eu não quero ser mais um dessa galera, né? Aí eu vou criar Uhum. uma competição com um negócio que, sabe? Não era a minha vontade. Uhum. Mas eu também não queria fazer um canal de fono, enfim, tem algumas limitações, né? A gente não pode, por exemplo, fazer terapia vocal no YouTube, não se pode e nem dá, né? Sim. Uhum. De certa forma, não se pode porque não dá. De certa Sim. forma, é por isso que o conselho limita também. Exato. Mas eu queria oferecer certas imagens de acesso, pensando em imagens mentais, assim, né? Eu queria oferecer isso para a galera, para que a pessoa pudesse assistir o vídeo e começar, ó, ó, tá, buscar, sabe, experimentações, fazer laboratórios vocais, por isso o nome também, né? Sim. E a partir Exatamente. daquilo ali construir vozes. Só que eu não ia chegar jogando. Eu até fiz isso um vídeo uma vez, uma voz de velho, né? Ai, meu filho! Tem esse tutorial lá. E... Uhum. Mas eu pensei, cara, eu posso usar as imitações como uma ferramenta para esse Sim. processo, né? E aí tem uma coisa que eu falo que o pessoal fica assim, ah, tá bom. Né? Que eu falo, eu não sou imitador, eu sou um Hum. professor de voz. É diferente, né? Então, por exemplo, eu não consigo sustentar aquelas imitações o dia inteiro. Eu não tenho um personagem que eu imito super bem, que eu fico, né, que eu fiz a carreira imitando aquele personagem. Se eu pensar aí, por exemplo, Ed Gama, né, que é um imitador, o Ed Gama faz o Uhum. Faustão, ele imita o Faustão, ele tem um personagem que é o Faustão, entende? Sim. Isso, aos meus olhos, isso é imitação, né? O que eu faço Sim. ali é um tutorial de criação de vozes, né, para ajudar a pessoa a construir imagens, modelos, que ela pode pegar, somar esses modelos e ter a voz do Mickey, ter a voz do Zé Colmeia, ei, catatão. Ou ela pode começar a misturar essas coisas, criar uma voz para um personagem dela do teatro, ou sei lá, é um dublador e está pesquisando uma voz para um personagem novo, vai fazer teste. Pode pegar alguns tutoriais ali e começar a mesclar as coisas, né? Juntar. No fundo, a ideia é essa, né? Então, mas as Então imitações, claro. você usa a imitação como acesso, né? Exatamente. As Para a imitações são pessoa memórias de começar. acesso. Isso. E até para a Legal. pessoa ter um padrão, né? Por exemplo, se eu crio uma voz, igual essa voz, que só eu, né? Entre aspas, só eu que faço, uma voz que eu Sim. criei e tal, a pessoa não tem uma memória daquela voz. Então ela vai ter que sempre voltar a buscar. Pô, mas será que era isso que ele estava fazendo? Se eu dou, não, é a voz do Mickey. Toda vez que a pessoa vê o Mickey na TV, vai passar na rua, vai brincar, vai interagir com as criancinhas, né? Ou com os outros, enfim, mandar áudio, ela vai estar recrutando aquela memória. Então acaba que se fortifica o processo, se eu usar vozes conhecidas, Sim, né? sim. E aí vem o Poxa, desafio muito também. legal. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Você falou assim, eu sou um professor de voz. Isso é muito legal, porque assim, isso que você faz, né, é fornecer matriz
que você pode usar para voz, seja falada, seja cantada, né? Fornece uma Exato. matriz e aí a pessoa, enfim, desenvolve aquilo, né? Ah, e essa é uma Muito das legal. formas da fono, né? Vamos supor, uma fono que não trabalha com voz, ou trabalha com voz, enfim, mas chega um paciente que tem uma voz que ela fica, caraca, o que que ele está fazendo? E aí Aham, não, eu preciso ajudar esse cara a acessar outra coisa, eu quero que ele faça outra coisa. Mas não dá para explicar, não, levanta o palato mole. Não vai fazer. Não é um comando que a gente escuta quando nasceu, entende? Aí, enfim, lá no ah, canal. os cantores chegam assim pra mim, tipo assim, cara, a professora de canto falava, levanta o palato, eu ficava, como? O que que é isso? É, Qual exato, é o comando que eu vou dar pra levantar? exato. E aí vem uma das coisas que eu acho, esses dias eu estava refletindo, uma das coisas que mais me ajudou a conseguir ensinar voz foi quando eu estava no teatro, fazendo teatro, e eu quis começar a brincar junto com meus amigos a fazer mágica, certo? E na mágica tu meio que Sim, tem que guiar o pensamento da pessoa para que ela caia na ilusão, né? E aí existe sim. um tipo de mágica que era as que eu mais gostava, chamado mentalismo. Tem até séries de TV, né? O Mentalista, Light to É, eu Me, assisti coisas essa assim. série. Isso. E a grande diferença é, se tu pensar em cartomagia, né? Magia com cartas, com cartola, coelho, essas coisas assim, o truque acontece com o mágico, né? O mágico faz o truque. Agora, se tu pensar no mentalismo, o mágico faz a mágica acontecer dentro da cabeça da pessoa. E Sim, aí tu tem a ilusão de que o cara lê a tua mente, né? sim. Então, esse X, né, do mentalismo, que foi o que eu quis tentar trazer no Voice Lab, ou que eu tento trazer, basicamente, na hora da criação das imagens, imagens sonoras, né? Pensar, sempre que eu vou criar um vídeo, eu penso assim, como que eu faço a pessoa criar essa imagem de som dentro da cabeça dela, para que ela acesse o que eu quero que ela acesse, Perfeito. certo? Então, por exemplo, Uhum. uma coisa que eu uso muito com os alunos, às vezes, alunos que às vezes têm dificuldade de manter o palato alto ou baixar a laringe quando eles querem, né? Algum padrão assim. Uhum. Eu falo Uhum. assim, cara, não tem os horn voice, que é uma vozinha assim, é uma corneta, Uhum. massa. Pensa que essa corneta tá invertida pra dentro. E aí, cara, a 90% das vezes a coisa sai. Caiu? Tá me ouvindo? Alô, alô. Consegue me ouvir? Eu tô, agora sim. Massa. A, aonde, Oi. onde que tu caiu? Ah, da corneta pra dentro, virada pra dentro, que aí eles entendem. Isso, é uma imagem, né? Se eu for dar uma explicação Uhum. fisiológica, o que que acontece quando faz a corneta para dentro? Pode acontecer várias Ah, coisas. é. Então, Mas uma assim, das coisas é que o palato sobe e a laringe às vezes desce, às vezes não, dependendo do cara, né? então, às vezes a gente precisa muito entender qual é a forma de aprendizagem daquela pessoa, né? Porque, assim, tem um cara que vai Isso, chegar pra gente e ele vai querer entender tudo, né, que tá acontecendo de fisiologia e tal. E pra ele, quando ele entende, faz sentido, ele consegue reproduzir. Tem aquele cara que ele só quer fazer, né? Aí você vai lá exato, buscando a forma de fazer ele executar. exato. Eu lembro, Ah, assim que eu. Pode falar. não, não fala. Vai lá. Não, eu queria falar como que eu comecei, porque assim, outra coisa que eu acho que na fonoaudiologia a gente demorou muito de prestar mais atenção também foi exatamente nos diferentes ajustes do trato. Eu acho que por Sim, muito tempo a fonoaudiologia focou na fonte, né? Tanto que se a gente for pensar em escalas de avaliação para a voz, você vai ver escalas, primeiro escalas que avaliam alterações. Você não descreve a partir dos protocolos que a gente tem uma voz sem alteração, né? Ó, dita voz normal. Você não sim. consegue descrever, né, pelos protocolos. Então, até os protocolos que a gente tem são de fonte. A gente tem pouca coisa de filtro. No meu TCC, eu usei o VPAS. Você conhece o VPAS? Não me vem na cabeça. Acho que aqui a gente usa É, outro, pode ser.
É um protocolo do Lever, que é uma avaliação da Não. qualidade vocal, uma avaliação fonética da qualidade vocal. Eu acho que você vai gostar. E aí o VPAS, ele destrincha, você destrincha a voz em tudo. Então, assim, lábio arredondado, língua. Você você vai fazendo, não Massa. é um checklist, mas assim, você consegue descrever uma voz, mesmo que ela não Aham. seja alterada. Então, assim, usar isso no meu TCC fez minha mente ficar, tipo, por mais que eu não uso o protocolo, eu não gosto muito de protocolos, né? Mas o protocolo me fez ter atenção para essas coisas. Então, tipo, o que esse Uhum. cara tá fazendo que a voz tá saindo assim? Né? Tipo, não é a fonte. Tá, a fonte tá um fechamento mais firme, mas ele tá fazendo uma coisa no trato. E aí eu comecei a ter mais atenção para isso. Que é uma coisa super importante quando a Sim, gente pensa em imitação, né? A gente não vai conseguir levar ninguém a fazer imitação se a gente pensar só em fonte. Quando a gente exato. fala de fonte e filtro, gente, só para ficar claro para quem não é, né? Fonte, prega vocal, filtro, tudo aquilo que está acima que vai modificar esse som. É, É porque a gente fala todo o dialeto aqui, nosso, né? E aí. mas sabe que tá bem espalhado até, tem bastante gente que entende, né, do fonte filtro, Sim, atualmente sim. pelo menos, tá? Sim, sim. Aqui eu não sei, aqui até a gente também não sou muito fã dos protocolos, É. compartilho dessa, dessa opinião, ainda mais para a voz, né? Para algumas outras áreas, por exemplo, audiologia, onde tu trabalha com muitos números ali, porque Sim, sim. tu não consegue ter acesso, né, à orelha, dentro da orelha, para onde que vai o som, tu não consegue. Então, tu precisa de protocolos para saber o que é válido. E eles são muito bem organizados dentro da audiologia, né? Sim, sim, Agora, dentro da verdade. voz, talvez, tá? Eu estou fazendo pós-graduação em filosofia e autoconhecimento. Eu fui pro lado de cá na fono. Puxei uma vertente, vou dar uma pausa e vou ir para outro lado. Eu Justamente vi, para eu vi. trazer essa coisa da desconstrução, né? Que Legal. a filosofia traz bastante essa coisa de desconstruir as coisas. E aí, na minha pesquisa, eu estou fazendo uma revisão histórica do trajeto da Uhum. voz, e me aparecem claras, né? Duas linhas de desenvolvimento da voz, e tem uma terceira meio oculta, que seria assim, né? A primeira linha seria desenvolvimento médico da voz, então descrições de doenças, descrições de cartilagens e tudo mais. E chega um momento onde a gente tem a parte artística que se desconecta, né, da parte médica. Então é como se desenvolvesse voz Sim, artística, voz médica, né, nesses âmbitos assim. E aí o âmbito obscuro seria, sim, pensa aí no ventriloquismo, na bruxaria, nessa coisa mais mística que a gente tem na voz hoje também, mas que, né, sim. vieram meio que obscuras na história assim, ou ágrafas, como se diz, né, não tem registros tantos assim. O ventriloquismo é um ótimo exemplo, né? É sempre associado ao boneco do mal, o boneco endemoniado, né? Porque Sim. o início do ventriloquismo tinha a ver com sessões espíritas onde a pessoa, o cara, né, tinha que fazer o cliente acreditar que quem estava falando era o cadáver que incorporava um boneco, ou que estava ali, né, o cadáver morto. O cadáver morto é ótimo, né? O cadáver ali na mesa, né? O cadáver ali na É. mesa e eles mexiam a boca dava algum jeito ali, mágica, né? Sempre associado com essa cultura da magia. E faziam, de certa forma, a boca do cadáver mexer para causar a ilusão de que ele está falando após a morte. Então tem Sim, toda essa coisa assim, né? não sabia. É muito Interessante. louco isso, mas é Muito legal ao louco. mesmo tempo. E Sim, no tratado de 2014, tem um capítulo, né, o Tratado das Especialidades em Fonoaudiologia, um vermelho grandão assim. No capítulo sim, Técnicas Vocais, tem ali uma passagem que diz: muitas das técnicas usadas em terapia e no tratamento da voz, atualmente, vieram das artes vocais. Né? Não diz sim, especificamente o canto, mas artes vocais. Então aí sim. pode abrir portas para o teatro, para o ventriloquismo, para coisas mais dessa vertente.
como da vertente do teatro, do canto, que seria a arte de elite na época, né? Sim, sim. Então, ao mesmo tempo que muita coisa vem dessas artes, eu fico pensando, bom, então muitas crenças podem ter vindo dessas artes, Sim. né? Porque, enfim, quem inventou isso aqui? A gente pegou do canto, quem foi que falou que funciona? Agora que a gente faz pesquisa, vai ver qual que é os efeitos disso. Sim. Mas quem que inventou? Por que que a gente usa? Né? Por que que a gente diz que... Eu fico pensando nisso, né? Porque assim, hoje a gente sabe qual é o efeito, mas o cara que inventou, Exato. Por que como é que ele isso, sacou que, cara? tipo, isso aqui faz bem pra nós? O que que ele pensou? Qual foi o raciocínio que ele fez para chegar nessa conclusão? É, Né? muito E louco. detalhe, que se a gente pegar aí que o Manuel Garcia, só em 1800 e alguma coisinha, conseguiu visualizar as pregas vocais Sim, vibrando, né, em pessoa viva, porque antes só se visualizava em cadáver, a gente sim. tem que o Cadáver canto morto, né? clássico, o cadáver morto, o canto se desenvolve muito antes da gente conseguir ver as pregas vocais. Sim, Então, muitas técnicas que a gente usa hoje vieram já de antes da gente conseguir ver as pregas vocais em movimento em pessoas vivas. Então, muito louco. né, eu gosto do canto erudito, né? Eu não desmereço o canto, só que o pessoal às vezes fala que, não, mas o canto, claro. Não, tudo bem. Eles têm os méritos, óbvio que eles têm os méritos. A gente só tem que entender que não é científico. É Sim, ótimo, eu uso muita coisa, né? Eles têm muito dessa coisa de acesso de imagens. Muita coisa eu pego deles, né? Essa coisa da corneta uhum, invertida, que eles chamam também de sorrir para dentro, né? Sorriso sim, interno, né? Bocejo. Então, voz sim, grande, tudo isso, né? São imagens e na época, né? Quando o erudito era o contemporâneo da época, digamos assim, era a estratégia que tinha, sim. entende? Era o melhor que eles podiam fazer nas condições que eles tinham. A gente tem Hoje a um gente canto tem que é, condições muito melhores, então a gente pode fazer melhor. A gente vai para uma coisa sim, mais científica também. é um ensino que é muito bem sistematizado e foi muito bem sistematizado, mas Sim. nasceu de forma muito intuitiva, né? Sim. E eles se especializaram em técnicas específicas, né? Então tem padrões sonoros, quando a gente fala técnicas específicas, gente, padrões sonoros de voz específicos. Por isso que Isso. eles classificam Uhum. tenor, baixo, barítono, mezzo, soprano, e por aí vai, Perfeito. tá? Porque dentro Mas daquela forma ali, a pessoa acaba tendo as limitações, né? Dentro daquela isso, forma que ele propõe. exato. A gente tem hoje nos esquemas vocais, né? Os esquemas vocais que, eles vão daqui até aqui, passou daqui, fisiologicamente já é outro, mesmo que a sonoridade não mude. Então, os próprios Uhum. esquemas vocais, eles têm regiões de limite, né? Ou regiões de ação, por assim dizer, onde podem E acontecer. isso em, e isso em várias metodologias, né? Na do Ariel a Exato. gente vai ter isso, na do Marconi a gente vai ter isso. O Então, assim, Belt, Ralph Belt, isso, é, exatamente. então de uma certa forma, os estudos mostram, né, que a gente precisa fazer algumas adaptações, e olha só, adaptações também do filtro, né? Porque Exato. a fonte não vai trabalhar sozinha de jeito nenhum. Exato. Eu sempre gosto de comparar, para quem é músico, né? Para cantores funciona legal. Geralmente a pessoa toca algum instrumento. Para quem toca, por exemplo, violão, né? Violão, guitarra. Tu pode fazer um acorde com as notas soltas. Tu pode fazer um acorde sem mudar a forma da mão, tocando só as três ou quatro primeiras cordas, quatro últimas no caso, né? As mais Sim. graves. Tu pode Uhum. segurar a mão aqui e tocar para ter um som mais abafado. Entende? Tudo variações que tu muda a técnica de tocar para mudar o som. É que na voz a gente tem esse pensamento invertido, a gente pensa no som só. Já notou isso? A gente tem essa inversão, né? Por exemplo, a gente sempre pensa a Sim. partir do som, né? Que som que eu quero? A gente sempre pensa em caiu, aí, tá me ouvindo? A gente sempre pensa na voz É porque tá a par... travando um pouquinho, mas eu tô te ouvindo. o áudio tá indo legal, beleza. Tá. Eu não sei quanto tempo que a gente tá aqui já, tá? Tem que ficar de olho para ele não cortar a chamada.
Eu não sei que horas são. Tu consegue ver? A gente tem. É só clicar ali no ao vivo. Quer dizer, pelo menos era assim. E não é mais, não? Não é mais, Ah, não? tá. Antes Ah, você cliquei, clicava no. cliquei. 40, sim, 43 minutos, Ah, tá. tá? É porque eu acho que é só para quem começa. Para mim não aparece, não. Ah, pode ser. Para ter um mediador, pode ser, tá? É o que eu tava falando. Na voz a gente tem um pensamento invertido, né? Por exemplo, se tu pensar no violão, tu toca ali, primeira casa do violão, sexta corda, mais grave, né? Tu tem um som. Ah, a Sim, nota, é Fá. Não, mas não importa a nota, a gente tá falando do som. Que som que é? sim, Não, é som de violão, uai, né? Posso tocar ele mais abafado, posso tocar ele mais metálico. E repara que sim. essas características de abafado, né, aveludado, metálico, a gente traz para a voz. Então a gente Sim. sempre pensa a voz a partir do som e nunca a partir do que a gente tem que fazer para ter aquele som. Nos instrumentos Perfeito. essa lógica é invertida. E eu acho que a grande jogada da ciência vocal atual é a inversão desse modelo. A gente começar agora a vou montar ajuste com esse músculo, com esse e com pressão tal. O resultado Uhum. sonoro é esse, né? Ah, isso é o que o pessoal chamava de voz não sei o quê. E aí, né, a partir dos esquemas a gente tem os sons, e não a partir dos sons que a gente vai explicar a voz. É o contrário Sim. a ideia, né? Nossa, muito Que legal. no Voice Lab eu acabo fazendo mesclar os dois, né? Ah, pega esse som, mas volto. A ideia não é passar uma fisiologia, né, um aulão de fisiologia, é dar memórias de acesso, imagens de acesso, enfim, ajudar a pessoa de certa forma, é uma promoção da saúde vocal também, tá? Porque aí coloca a Sim. pessoa, coloca a voz em evidência, né? A pessoa se torna mais atenta à própria voz, porque ela quer aprender mexer sonzinhos, fazer novas vozes e por aí vai. Ainda mais que promoção é um conceito muito mais amplo, né? Então, Exato. com certeza, a gente, tipo, ampliar as possibilidades da pessoa, né? Oferecer para ela a capacidade de ser plástico, né? Vocalmente falando, com certeza é promoção de saúde. E é uma das coisas que você falou aí, quando você pensou no canal, né? Que você pensou em o que, que ainda não tem, né? Eu fui para um lado de coisas que já existem, mas não tem tanto tempo assim que existe, que é, por exemplo, a gente tinha fonoaudiólogos, como você falou, com essa coisa de manter a saúde vocal. Então, eu Uhum. preciso manter a saúde vocal do ator, manter a saúde vocal do cantor. E aí, desde a da época da formação, eu falava, poxa, eu vi as pesquisas, né? Pesquisa saúde vocal de cantores amadores, perfil vocal de cantores coralistas. Eu falava, poxa, eu não quero pesquisar isso. Eu quero Sim, pesquisar performance. sim, Eu quero, sim, tipo, entender o que a pessoa faz com a voz. Aí eu ficava, poxa, aí não tinha orientadora que quisesse orientar nesse sentido, né? Falei, poxa, sim. não é isso que eu quero. E aí, na minha atuação, eu levei para isso também. Eu falei, enquanto fonoaudióloga, a gente pode trabalhar pensando também em construção da voz. Eu falei, poxa, Exato. assim a gente também promove saúde, né? Uhum. Porque a gente vai dar capacidade, possibilidade da pessoa, né, ampliar suas possibilidades. Se a gente orienta ela para fazer aquilo da forma, entre aspas, correta, né? Da forma que ela consiga Uma forma segura, preservar né? de uma forma segura. Essa é a palavra, exatamente. Então, você está promovendo saúde. E aí, hoje, meu foco é muito mais em treino de ajuste, né? Treino muscular de ajuste. Óbvio que eu cuido da saúde vocal, óbvio que acompanho show, né? Faço as manobras de recuperação vocal e tal. Mas um trabalho que eu foco muito hoje é nessa parte de ajuste, né? Para um Ah, resultado estético, que faz parte também do nosso trabalho, né? sim. Eu acho que um grande diferencial, se a gente for pensar assim, no que a gente pode fazer enquanto fonos, né? É que a gente tem uma visão também, não só, mas também tecidual em relação às pregas vocais, ou seja, em Sim, relação à voz em geral, né? Não são só esquemas musculares, às vezes pode ter algo que afeta o tecido, a vibração e coisas associadas ao que sim, trazem esse problema, né? Ah, e muitas vezes só o cara tem uma laringe super bombada, super bem trabalhada, mas naquele dia atacou o refluxo, digamos assim. Bah, esse refluxo pode te prejudicar
em tal técnica. A gente saber dar essa orientação, né, esse conhecimento das mecânicas e tudo mais, a gente consegue dar essa orientação mais precisa. Ó, nessa música, tu usa tal técnica. Tu tá me dizendo que hoje à noite tu teve um episódio aí de refluxo, tá meio... Melhorou, mas tá meio ardendo ainda. Ó, então aqui talvez seja interessante nesse trecho, ou tu tira essa técnica, né? Uhum. Ah, ou, enfim, tu mantém ela, mas não pega muito pesado, né? Ou muda, faz uma Sim, jogada sim, diferente, muda o desenho, né? Improvisa, sim, saca? Para o sim. cantor também não ficar naquela coisa, não, eu tenho que fazer mesmo doente, Sim, saca? é, Porque alguns cantores não terão essa habilidade. Os que têm uma técnica, né, muito bem trabalhada, assim, eles se viram até. Mas o cara que, sim. putz, eu não manjo muito da técnica, eu precisava da fone para me ajudar. Eu preciso cantar hoje, já aconteceu de chegar gente assim, né? Preciso cantar hoje à noite. Show de três Oh, horas. super. Recebi, Tá? Não, recebi um áudio 10 horas da manhã, o pessoal falando assim, tem show. Falei, exatamente. oh, que bom. Exatamente. Exatamente, foi assim que chegou pra mim, né? É, teve dois casos, né? Uma chegou desse jeito aí, só que na noite anterior ao show. Aí eu Sim. falei, caraca, o que que eu tenho a meu favor, né? Tipo, eu tenho uma noite de sono, que ela vai dormir, não sei se vai dormir Sim. bem, É, sabe se lá o que vai fazer. Ah, mas, vamos supor que ela seja o paciente ideal, vai fazer isso, isso, isso. Eu sempre considero que não é o paciente ideal. Né? Sempre, falo, olha, vai fazer isso, né? Porque as pessoas não vão seguir uma risca. Às vezes acontece não, não. imprevisto, é normal. Então tem que É. considerar isso aí. E um outro caso chegou um pouco mais com voz, mas também ruim, né? Uma voz mais agravada, né? Com um pouquinho de ruído também, pesada, ela não conseguia chegar nos agudos. Aí eu, caraca, o que que eu. E chegou, tipo, de manhã, e o show era à noite. Show de três Nossa. horas. Primeira Aham. pergunta: qual é o teu repertório? Sem Que dúvida. tu vai cantar? É. Porque uma coisa é, enfim, né? O cara vai cantar rock and roll, Sepultura. Outra coisa é o cara vai cantar João Gilberto. Não que a música Sim. seja pior, mas a exigência técnica é Não, menor, né? claro, sem dúvida. Enfim. Mas isso é muito verdade mesmo. Porque a gente tem que ter esse olhar, né? Porque assim, se a gente não tem esse olhar, a gente vai fazer o quê? Todas as manobras de recuperação vocal. Só que Exato. às vezes a voz vai responder super bem e às vezes não vai. Às vezes a Sim. gente sabe que não vai, né? Às vezes essa coisa de sono, às vezes a pessoa. Quando a gente pode ficar o dia inteiro com a pessoa, ok. A gente fica... Aqui em Salvador é comum isso, porque tem a coisa do carnaval, né? Então, por Sim. exemplo, a gente vai para casa da pessoa e fica ali recuperando a É voz dela até 6 horas que elas passam cantando, né? 6 horas, é isso? às vezes chega até 8, tá? É muito Nossa. tempo. Aí É muito tempo. quem é cantor que tá assistindo aí que faz show aí de 2 horas e sai sem voz? Olha aí, ó. A mulher Pois canta, é. os cantores lá 6 horas, 8 horas. Pá! E Eu é não sei se eu incrível, porque aguentar. assim, é axé, o axé, eles trabalham com muita pressão, né? Sim. Regiões graves, que a gente vai, muita ação de adutor, que a gente vai ter fadiga, né? São músculos que fadigam mais rápido. Então, assim, é muita percussão. Então, a percussão já atrapalha o feedback auditivo, mesmo que a pessoa use in-ear, vaza pelo microfone. Tem toda uma Uhum. questão Sim, no sim. axé e a pessoa aguenta ali, enfim, né? A gente tem que se É. virar nos 30 para fazer ela conseguir. Então, assim, E respiração lá no alto, né? Porque sim, dançando, pulando, agitando o povo dançando, também. pulando. Nunca, O não que se canta facilita axé parado na frente do microfone. o que facilita a dinâmica é que é uma coisa muito mais solta, né? Então, conversa um pouco, entra não sei quantas participações, o back começa a cantar um pouco e o cantor fica conversando, enfim. Uhum. E uma dinâmica toda que é mais flexível, né? Do que uma Massa, apresentação, um espetáculo que a pessoa está ali parada no palco. Mas, enfim, massa. o que eu estava falando aqui, quando você acompanha a pessoa, você tem ainda essa garantia. Quando você não acompanha a pessoa, você não sabe, como você falou, se ela vai fazer tudo certinho. Então, se a voz não respondeu antes do show, você vai ter que dar para ela quais são as possibilidades de adaptação, né? Você tem Uhum. que dar. E ela tem que, de uma certa forma, você já tem que deixar ela preparada durante o processo de acompanhamento. Porque, assim, ela não vai aprender coisas novas antes do show. Tipo, uma hora antes do show, não vai?
Se Não, você já preparou ela no sentido da plasticidade vocal, você já fez promoção de saúde, ela vai saber se virar muito melhor numa situação como essa. exato. E aí Né? tu usa, vamos botar como imitações nesse sentido, para dar ajustes, assim, para dar estratégias, ó, se eu apertar para esse lado, faz isso, né? Ou Sim. busca algo assim. Tu usa algo desse tipo? Uso bastante. E Bastante. como é Até que é a assim, às vezes resposta da não. galera? Mas o que eu, assim, eu não uso tanto imitação como você faz, no sentido assim, quer dizer, eu uso imitação de bicho, eu não uso imitação de personagens, vamos dizer assim. Não uso Uhum, muito. Eu uso imitação de bicho e imitação de circunstâncias. Por exemplo, você saquei. está querendo chamar alguém, mas a pessoa não sei o que lá. Você quer chamar alguém, mas você está com um pouco de preguiça. Tipo assim, de situações, entendeu? Sim, Não as uso imagens de acesso, tanto. mais ou menos. Isso, exatamente. Não uso tanto imitação de personagem, assim, né? Massa. Mas funciona super, funciona demais. Porque você traz coisas do dia a dia que a pessoa. E é muito louco isso, porque os fenômenos vocais, eles acontecem no dia a dia. Aí, por Sim, exemplo, belt, né, que é um termo que o pessoal usa. Ah, eu não sei fazer belt. Nossa, provavelmente você faz belt várias vezes aí durante o dia. uhum. É, Vamos isso trazer é isso uma agora para o diferença canto? boa, né? Vamos pegar. Isso é uma coisa engraçada, porque a gente separa de forma didática voz cantada e voz falada. Mas, ao meu Sim, ver, a gente tem voz. sim, O canto é quando a gente musicaliza, bota ali umas melodiazinhas já pré-programadas na voz. Agora, em qual voz? sim. Né? Porque drives, por exemplo, a gente tem tanto na fala quanto no canto. Muito na Entubamentos, né? fala, né? Ou horn voices. A gente tem tanto na fala quanto no canto. Sim, Floripa mesmo, os manezinhos falam tudo em horn voice. Eu sou o manezinho, né? A gente aqui e ó, lá em cima, as notas, sim, né? sim. Homens. Que coisa que quando ele bota às vezes bota um professor de canto, aquele agudo que ele faz na fala não faz no canto. Sim. É uma questão de, mas enfim, E às tava vezes é falando. uma trava, às vezes é uma trava psicológica. Tipo, É, pegou aquilo para usar no canto? Não, aí eu já não acesso, já não sei. exato. No canto eu já não Às consigo vezes é outra. botar. Isso. E é muito bom, assim, eu gosto muito de trazer as situações de imitação de coisas do dia a dia, porque para fazer esse link, né? Do que a gente já usa na voz falada. Por isso que eu gostei muito quando você falou, eu sou um professor de voz, que é isso mesmo, né? A gente não separa, assim, tipo, é voz, assim, a Sim, gente vai ter a musculatura trabalhando lá para produzir sons. Se a gente vai musicalizar aquilo ou não, já é outra história, né? E exato, você vai ver que exato. os acessos para os drives existem quando a gente vai pegar o alfabeto fonético internacional, tem umas consoantes de vários lugares assim estranhos que são acessos para os drives, né? Se as Sim, pessoas tem uma que é o tentar aquela consoante que você acessa. fricativo faríngeo Faríngeo, sonoro. faríngeo. É, É, fricativo faríngeo sonoro é um drive de epiglote. isso. É Aí você isso, pega sem uma som. consoante daquela e prolonga, pronto, é o drive. Exato, exato. Pois é. Então é muito louco como realmente está na fala e esse processo de imitação ele ajuda, né, muito na construção de voz, seja voz cantada, seja voz falada. Que no final das contas o mecanismo por trás é o mesmo, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Talvez mude aí questões de rítmica, né? Que tu consegue Sim, programar e o tempo que dura também, né? O manezinho dá uns sim, tapas nas notas. Agora o sim, cantor tem que. sim. Eita! Aí vai Isso. segurando, vai se apertando. Aí a É, gente vai ter passa que por isso. achou o lugar, agora vamos trabalhar para manter aquilo dali, né? Vamos trabalhar outras coisas, né? Exato. E Manter. tu, na tua prática pessoal de cantora, tu usa imitação? Ou se, né, o que que a imitação poderia te ajudar nesse sentido? Eu Se tu não eu usa. uso imitação, mas assim, imitação sempre assim, na minha prática eu uso mais imitação de cantor mesmo, né? Então, tipo, eu fico Entendi. ouvindo o som, mas é mais assim, eu codifico também, né? Como eu tenho conhecimento fisiológico, eu penso, ela tá fazendo o quê? E aí eu vou lá e vou me ajustando, né? Ah, E quando eu entendi. acessei
O gutural foi imitando. Eu vi um story de uma cantora de rock fazendo gutural. Eu falei, eu acho que eu consigo fazer isso aqui. Peraí. Eu falei, ó, saiu. Mas, e se não soubesse dessa possibilidade, talvez nem tentasse, né? Nossa, que isso, né? Sim, Quem não tem sim, essa. sim. Eu É uso possível muito. fazer E, saudável isso? Quem não tem isso, não... nem vou tentar, vou estragar minha voz fazendo isso. sim. Então, mas a nossa habilidade de já saber a questão fisiológica, a gente tem a facilidade, né, de conseguir imitar. Sim, E a gente ouve, a gente tem a imagem do som, né, a imagem mental do som, mas a gente também já tem as memórias musculares, né, uma própria percepção mais desenvolvida, né? Então a gente já consegue pegar, não, é isso aqui, mas um pouco mais fácil, né? sim. Então eu uso muito, assim, uso muito imitação de outros cantores. Já teve Massa. em alguns outros momentos que eu fiquei tentando imitar outros sons aleatórios, assim, mas ultimamente eu quase não tenho feito isso, não. Que massa. Galera, a gente está em 58,45 agora, exatamente, tá? Ela fecha 1 hora a live. Sim, Ah, sim. quem quiser fazer pergunta, gente, a gente não falou isso, esqueceu até. Foi Mas mesmo. quem quiser fazer pergunta, fique à vontade, tá? É um tema. A gente tem construção de voz na imitação, mas quando a gente fala imitação, a gente não se refere simplesmente a só personagens de desenho animado, tá? Imitação de qualquer coisa. Por exemplo, Sim, beatbox, sim. imitação de cantores, Hum, como a Flávia falou, né? Ou imitação de sim. sons. Tem uma menina que faz um discurso do Ariel que ela imita, faz sonoplastia. Sons de animais, assim, sei lá, um cavalo relinchando, um cachorro latindo, e ela faz Legal. vento e sons, tá? Ah, Muito a legal. gente fecha essa daqui e abre outra, pode ser? Que aqui me apareceu já 20 Ah, segundos restantes, tá? Eu vou só fechar, pronto. a gente já reabre, pessoal. Eu tenho que baixar essa daqui, beleza? Tô fechando, a Tá. gente Uhum. reinicia. Isso não só provocando o pessoal a fazer perguntas, quem quiser, né? Quem tiver também. Ah, foi. Isso, Eu tinha parado nisso mesmo. para quem Deixa quiser. mais. Não tem um tema, né, imitações de personagens. Não, o tema é aberto, né? Em questão de imitações. A gente fala, voltando ali que a gente falou no outro vídeo, né? A gente fala de voz dentro do contexto, né? Seja ela dentro do canto, dentro da fala, enfim, onde for. Aliás, Isso. tu tens aquele Hum. livro, o... eu sempre troco o nome desse livro. Ciências da Voz, do Sandberg. Johansson. Tenho, Aquele verdinho, né? De 2018, que é tenho. a última edição dele. Ah, ali ele fala uma coisa que foi até o que me deu assim caiu a ficha para fazer a pesquisa da pós, que ele fala que existem sons vocais e existem vozes. Seja bem no começo do livro, né? E aí ele separa, por exemplo, isso aqui não Eu é, lembro disso. ele fala, não é voz, não é canto, não é fala, mas é bem plausível a gente chamar isso de som vocal, né? E aí Uhum. lá no canal eu fiz a voz do Pato Donald. A voz do Pato Donald é simplesmente ar na bochecha, resumidamente, né? Hum. Ou seja, não tem prega vocal, não tem nada. E uma das coisas que o pessoal mais comenta ali, caraca, eu sempre achei que tinha um gutural para fazer a voz dele, não sei o quê. Um guri até me mandou um vídeo dele fazendo, né? Fazendo. Você vê que. Desculpa te interromper, mas é porque assim, eu já vi muito paciente laringectomizado produzindo um som muito parecido com esse. É, e, com Que é a- a forma que eles acham. isso. É porque eu acho que pede Laringectomizado mesmo. laringectomizado, mas aí fizeram a separação, não? Botaram a tráqueo? E assim, não com voz esofágica, Ah, voz mas esofágica. fazendo os ajustes de trato, né? Ah, legal. A voz esofágica é uma das coisas que eu não consigo fazer ainda. Chegarei lá. Então. Voz esofágica, para quem está assistindo, voz esofágica é quando a pessoa arranca a laringe por algum problema de saúde e tudo mais. Ela arranca a laringe e aí a gente tem uma comunicação. Cadê? A gente tem uma comunicação dupla, né? Que é a comida que vai para o esôfago, para o estômago, e na frente desse cano a gente tem a laringe e a traqueia. Ou seja, o tubo por onde passa o ar não é o mesmo tubo por onde tem que passar a comida. Se a comida cai no tubo do ar, a gente se afoga.
É um sistema de defesa. E aí acontece que em algumas pessoas é preciso arrancar a laringe, né? Fazer uma espécie de amputação aí da laringe. E para evitar que as vias aéreas, né, a traqueia fique sem proteção, os cirurgiões eles costuram essa parte. Então, tudo que entra pela boca, né, vai direto para o estômago. O ar não entra mais pela boca ou pelo nariz, só entra pela traqueostomia, que é um furo que a pessoa tem na traqueia, literalmente. E aí sim, né, quando a pessoa faz, Uhum. ela engoliu o ar e o ar foi para o estômago. Então é muito mais fácil para quem Sim. não tem a laringe de fazer a voz esofágica, né? Para nós tem toda uma manobra de É, travar, isso, é mais difícil. isso. Então, no processo de aquisição da voz esofágica, às vezes eles não conseguem, é difícil controlar, né? Então, eles começam a fazer uns ajustes na faringe, às vezes faz com a boca. Então, tem uns que fazem esse som aí que você fez. Isso. Já vi alguns que fazem assim. É, É, e olha que massa, isso é uma memória, isso é uma espécie de memória, né? Um acesso que a gente pode criar para esses casos, né? Pode ser uma saída, pessoa que não consegue dominar a voz esofágica, pode ser uma saída para ela ter uma voz, por assim dizer, né? sim. Porque Sim, apesar para aquele da. caso que não consegue de jeito nenhum, né, fazer. Isso. Porque a gente Fazer sempre barulho. associa voz a prega vocal vibrando. Mas se a gente pegar como Sim. exemplo a voz do Pato Donald, não tem prega vocal, não tem vibração, certo, de prega vocal, não tem Uhum. nada na laringe acontecendo, simplesmente o ar passando. Mas mesmo assim a gente reconhece como voz, né? A gente chama de voz do Pato Donald, né? Tudo bem, é um personagem bem específico, tal. A gente não é uma coisa comum de se ver em outros personagens, mas é possivelmente uma estratégia aí para se usar nesses casos, né? Aí, claro, pensando numa coisa mais médico vocal, assim, associando a otorrinos, fonos, tudo mais, né? Aí já foge um pouco da parte dos Sim. cantores, digamos. Mas é muito legal esse questionamento, porque assim, quando eu tenho o curso, né, de fisiologia da voz cantada, e aí eu trago lá uma definição de voz que fala que a voz é o som, né, que não sei o quê, do ar, a pressão de ar que percorre a laringe, passa pelas pregas vocais, é modificado pelo trato, que blá, blá, blá. Aí eu sempre coloco essa interrogação. Tá, e quando a gente tem, por exemplo, no processo de fala, quando a gente tem, por exemplo, sons surdos, Aham. sabe? Então, assim, a gente precisa. O que é voz no final das contas? Exato, porque a própria voz esofágica que a gente já usa na fono questiona tudo isso, né? Não, mas para ser voz não tem que ter prega vocal, não tem que passar o ar por ali, vibrar. Tá, mas voz esofágica não tem nem laringe. E é chamado de voz. E a gente chama de voz. É, entende? Então, olha, isso é muito legal. Isso é muito massa. Tem Tem que ter uma fonte sonora, né? E às vezes. É porque, por exemplo, quando a gente pensa nos sons surdos, é só fricção, né? isso. É ruído. Mas é som. Aí o Sander vai dizer que são sons vocais, mas não são, mas não é voz no Não é livro dele. voz. É. E aí ele dá, a defesa dele é ótima, né? Ele fala, não tem como a gente seria muito difícil a gente pedir para um terapeuta, né, um fonoaudiólogo, avaliar a voz de um paciente pedindo simplesmente para ele fazer um som de S. Isso não nos diz muita coisa das pregas vocais. A gente usa na fono o Aham. S e o Z, que a única diferença é que as pregas vocais estão ativadas no Z, né? Uhum. E aí a gente isola o filtro, no fundo é isso que a gente faz, a gente isola o filtro para poder ter uma métrica melhor ou mais direta da vibração das pregas vocais, do fechamento, para saber se a pessoa aperta, se frouxa demais, enfim. Temos uma pergunta de Mara. É esse mesmo. Ah, ela pergunta assim: vocês têm alguma dica geral para quem tem um timbre meio feio para alterar o shape? Aí tem algumas questões já na pergunta, tá, Gil? É. Primeiro, o que é feio e o que é bonito? Aí a gente já entra na subjetividade, tá? Então Aham. vamos pegar assim: monta essa imagem dentro da tua cabeça, tá? Qual que é a voz que tu considera bonita? Certo? E aí a ideia é, tu tem que perseguir alguns ajustes, né? Encontrar posições. Aqui é isso que eu acho bonito. Beleza. Então como é que eu faço para trazer isso para a voz que eu quero?
tá? Então tu tem que pegar esse padrão, né? Considerando o que que tu acha bonito, porque feio ou bonito é muito relativo, e Muito. tentar achar que estruturas que criam aquele som que eu acho que é bonito, certo? E tentar trazer isso para alterar o shape. O shape que ela fala é o trato vocal, né? Posição do tubo, Uhum. certo? Trato vocal, ele é um cano com joelho, né? É, É, isso mesmo. ele é um cano. É, a gente não tem um tubo reto, ele é um cano e dobra. Uma coisa meio assim, tá? Seria isso, Gil. Não existe uma regra de voz ideal, digamos assim, certo? Salvo se tu seja uma cantora erudita. Aí se tu vai cantar canto erudito, aí tu tem, por tradição, tu tem ali vozes, sonoridades que tu tem que perseguir meio que por obrigação, tá? Apesar de que parece que em alguns cantores eruditos já estão até fazendo experimentos com drives aí, mas que loucura. Uns questionamentos aí também, né? Sobre diferentes cantores do canto erudito que usavam coisas não tão convencionais assim. É, temos aí sempre que lembrar da história dos castrati, né? Sim. Que já era na metade de mutilação. Castrate, para quem não sabe, cortava o testículo do menino antes da adolescência para que ele ficasse sempre com uma voz aguda, entendeu? Aí era um homem com uma voz de mulher. E cantava Uhum. horrores, enfim. Chegou um ponto que Sim, sim, se entendeu que não precisava disso. Minha gente precisa sim, estudar. sim. Adriana. É, Tem uma eu pergunta tô dela. passando. É, se tu quiser responder também a pergunta da Dil, eu dei a minha opinião, claro. Não, mas eu concordo, total. Que é isso mesmo, porque toda vez que a pessoa fala assim, feio, a gente tem que saber qual é o ponto de partida. O que que é que você acha feio, né? Qual é o ajuste que você acha feio? Você quer ir pro oposto daquele ajuste ou você já tem um som que você quer, né? Um som que você acha bonito. Uhum. E aí você vai tentando, né? Assim, não é um processo que é tão fácil e intuitivo para todo mundo, né? Então, de repente, se você não consegue procurar uma orientação profissional, pode ser interessante. Mas o ponto de partida, né, inicial é você tentar ouvir aquela voz e ir procurando quais são os movimentos que a pessoa faz para chegar naquele som. Né? Então, eu gosto muito de, até para dar mais propriocepção, né, e consciência, eu gosto muito de fazer isso com os meus clientes. Né? Eu falo bem assim, sei lá, qual é uma referência tal? Eu quero que você ouça agora, só que você ouça de uma forma diferente. Começa a perceber o que, que ela faz com o lábio, começa a perceber se o som soa mais escuro ou mais claro. Então, começa a perceber um pouco essas nuances e aí tenta reproduzir, né? E aí vai ficar mais fácil você entender o que, que a pessoa faz. Então eu concordo total. Uhum. Temos outra Leitura pergunta de... da Nana Siqueira, isso é o que aparece aqui para mim, Nana Siqueira Isso. Oficial. É. Qual seria o exercício ou um exercício indicado para um aluno que chega com rouquidão? Bom, aqui temos uma questão bastante divisora de águas, por assim dizer, né? O Ariel fala bastante de divisor de águas, estou pegando dele. É. Ah, existe sim uma diferença entre professor de canto e fonoaudiólogo. É claro que aqui nós, né, tanto a Flávia quanto eu, temos as duas funções, né? A gente ensina canto e a gente atua como fonoaudiólogos. Mas, via de regra, essa pergunta me remete bastante à voz doente, certo? Então, tu tem um problema na voz, e tu tem que achar um exercício para curar aquela doença que causa a rouquidão, aquela situação ali que causa a rouquidão. Uhum. Isso seria uma função exclusiva do fonoaudiólogo, ou do otorrino em alguns Sim. casos, tá? De terapia e tudo mais. Uhum. A parte do professor de canto, e aí te dando uma visão minha também, ah, a gente pode musicalizar essa voz mesmo ela estando doente, ou o paciente com a voz ruim, né? O cliente que chega para mim com uma voz ruim, ele precisa primeiro ir para fono para depois continuar fazendo aula de canto. Aqui, né, eu trabalho não. Ele pode
tá? Para ele saber ali, até para ele não machucar o próprio aluno, né? Que isso vai Sim, pegar tão mal para a imagem do professor quanto para a saúde do aluno, certo? sim. Ah, então, o professor de canto tem que conhecer esse problema para saber até onde que ele pode trabalhar. Então, por exemplo, um cara chega com rouquidão, eu, mesmo sabendo que eu consigo ensinar drives e tudo mais, eu não vou ensinar drive para esse cara. Eu preciso primeiro arrumar essa voz, saber por que que causa essa rouquidão. Não vou chegar de cara. Ele pode ser um exímio cantor com uma rouquidão, certo? Tem um, Sim. tem um cara chamado Tom Waits. Ele não é, eu não sei se ele é tão famoso para nós aqui no Brasil, mas ele, uma das músicas dele aparece no Shrek. E ele tem uma voz, mesmo na fala dele, uma voz, entre aspas, doente, assim, tá? Ela tem uma sonoridade bastante de Sim, cisto de prega vocal. Nunca vi imagens sim, dele e tudo mais, tá? Pra dizer, eu digo por ouvido. E ele é um exemplo bom de cantor que tem uma voz, né? Pensa em uma laringe, entre aspas, doente, nesse sentido, né? Não é normal igual a nossa, que não tem nada, tá lisinho, bonitinho. Tem alguma coisa que prejudica a qualidade do som, mas mesmo assim ele canta, tá? uhum, Então, ah, para essa pergunta, eu diria, o foco para tirar a rouquidão, né? Se você for uma professora de canto, eu suponho aqui que sim, tá? Estou respondendo como se fosse. Se for fono, daí a ela é. ideia é fazer o tratamento, né? Se Uhum, chega um cantor com rouquidão, a ideia é encaminhar ele para um fono. Fono, otorrino para fazer, né? Ah, uhum. geralmente vai para o otorrino primeiro para depois vir para fono, né? A Sim, gente, sim. fono não gosta de trabalhar sem as imagens. Apesar de que em alguns momentos a gente precisa trabalhar sempre porque não tem, a pessoa não tem dinheiro para fazer os dois, ou enfim, existem essas limitações e dá para se trabalhar. Mas aí já precisa de um conhecimento mais aprofundado da doença, tá? Então, a Uhum. ideia é encontrar, saber, né, fazer esse encaminhamento, ela vai voltar a resposta da fono, o que que é, qual o problema que é e tudo mais. E aí sim a fono vai tratar o problema da rouquidão e o professor de canto vai cuidar da parte de musicalizar, de usar aquela rouquidão ou a favor ou, enfim, né, sempre a favor, né, na verdade. Ou Sim. trabalhar ali no limite até que ela suma e aí consiga trabalhar outros tipos de técnicas, tá? Eu espero ter respondido. E aí fica o E convite aí, à quando, Flávia também, né? Para dar o. e aí, quando não é um fono que também é professor de canto, aí é legal sempre rolar essa comunicação com o fono, né? Porque às vezes o professor fica sem saber o que que eu posso, o que que eu não posso trabalhar, né? Exato, E ter esse exato. contato com o fonoaudiólogo é legal, porque aí, é, na maior parte dos casos, não tem necessidade de parar de cantar, na maior parte. Sim, Mas é sempre legal ter essa comunicação com o fono, né? sim. E aí muitos fonos pecam nisso, né? Tipo, excluem o professor de canto do processo de tratamento da voz do cara que quer cantar. Eu falar, você vai ficar um mês sem cantar. É, Aí o cara entra em destreino, perde tudo, todo o condicionamento que ele tinha conseguido. exato, exato. Existem casos onde a pessoa passa por uma cirurgia de prega vocal. Aí, óbvio, né? Tu precisa ficar um tempo em Uhum. repouso. Existe uma terapia chamada de voz confidencial, que a pessoa tem que passar, bota aí, uma semana sem dar um pio, literalmente, né? E para quem acha que é fácil, tenta. Fica uma semana aí sem falar. Uhum. Mas, ó, não pode nem falar. Não pode. Nada. Nada. Pensa assim, ó, não dá para dar ponto nas pregas vocais. No dedo, tu corta o dedo, dá ponto, fica fechadinho, bonitinho. Na prega vocal não dá. Então, é só corta a lesão, né? Enfim, quem faz isso é o otorrino, o Sim. cirurgião, ah, e vai ficar aberto esperando a cicatrização. Então, qualquer Uhum. mobiliza o tecido e pode deixar o negócio cicatrizando aberto. Aí engrossa, aí dá vários outros problemas. Tá? Exatamente. Isso aí que você falou é interessante lá do início, né? Que assim, se chega a pessoa com uma voz doente, né? Patológica. Teve um professor de canto que mandou para mim um áudio, né? De um aluno. Ó, dá uma olhada aqui e tal. Falei, ó, essa voz aí, querida, manda pro otorrino, urgente. Porque quando chegava a pessoa, ele me mandou áudio de vocalize, da voz, mandou primeiro de vocalize. Falei, me manda da voz falada, para eu entender se é só uma questão de ajuste e tal, não sei o quê.
Aí ele mandou do Vocalize e a pessoa tinha uma quebra bizarra, assim, região média já, sabe? Quebrava. Falei, tá, manda a voz falada áspera, soprosa e rouca, assim, tudo. Aí eu falei, nossa. Falei, manda pra Otorrino que tem alguma coisa. Aí ele falou assim, mas será que se eu trabalhar um pouco de firmamento? Eu falei, não, querido, manda pra Otorrino primeiro. É, Que eu fico porque às achando, vezes porque pode quando ser ele por manda. muito Aí ele firmamento. falou bem assim, ó. Aí, exatamente. Aí ele falou bem assim, mas eu percebo que quando ele manda um pouco mais de ar, a voz melhora. Eu falei, claro que a voz vai melhorar. Vai vibrar com mais intensidade, vai dar uma mascarada se tiver alguma lesão lá. Aham. Aí eu fiquei pensando em trabalhar com mais pressa. Eu falei, não, manda pro otorrino primeiro. É. É, Até para você se proteger. sim, porque para quem tá ouvindo e não é fono, tá? Pensa assim, a voz soprosa, certo? Que é um termo que bastante professor de canto usa. Ah, a voz do fulano é Sim. soprosa, tá? A voz soprosa ela pode ser tanto por apertamento. Pensa aí no Zé Colmeia, por exemplo, trazendo exemplo das imitações, né? Ei, é uma voz apertada, mas é soprosa. Ei, catatão, Uhum. né? E eu posso ter aquela voz soprosa que ela é frouxa. Ela é soprosa por ser muito frouxa. É tudo meio frouxo. É soproso. Nos Isso. dois casos, a gente vai chamar de voz soprosa. Agora, é óbvio, sonoramente já é óbvio, de que as coisas que estão acontecendo nos dois casos são bem diferentes, Bem tá? diferente. E aí, claro, por isso que é importante encaminhar para o fono, para o otorrino, para a gente saber o que está acontecendo lá dentro e qual estratégia a gente vai usar para que o processo seja invertido. Então, se está muito frouxo, a gente tem que dar um jeito de botar mais firmamento, certo? Nem Isso. sempre tirar a soprosidade é botar firmamento, tá? Ah, e por isso que é importante, cada caso é um Exatamente. caso, precisa ser avaliado por quem tenha um treinamento tanto auditivo quanto terapêutico de saber o que fazer nesses casos, tá? Porque também não é só um É, exercício, a gente tem não chega lá e dá situação um que exercício. pode piorar, né? É, às vezes o melhora, né? Hidratação. Faz um exercício, melhora. Aí a pessoa Ah, voltou. mantém, eu vejo isso muito com tubos. Tá me ouvindo? Consegue me ouvir? Ah, agora eu consigo. Ah, Então, porque tem vários casos, assim, por exemplo, de hiperfunção, né? A pessoa já tem um fechamento ali isso. mais intenso. E aí, né, a fenda, tão comum, né? Fenda triangular, médio posterior. Eu acho que é um dos lados que eu mais recebo. Ah, Fenda triangular, médio posterior. E aí vai ter, nesse caso, vai ter soprosidade, né? Que o sim. Rubens falou. Só que aí você não vai trabalhar com mais força. Você não vai trabalhar com mais Sim. fechamento. O que está acontecendo é outra coisa. Sim. E aí já A pode, lógica já é outra. inclusive, né, nesses casos de fenda médio posterior, já é também um encaminhamento assim, ó, o cara tá caminhando para criar um nódulo, Exatamente. né? E aí a gente Já, sempre associa se nódulo com força. continuar com esse mesmo, se continuar com esse mesmo comportamento vocal, com a fenda, vai vir o nódulo. O próximo passo é o nódulo. Exato. Exatamente. Eu vejo isso bastante com a terapia de tubos, né? A gente dá o tubo e tem paciente que é orientado a continuar para sempre com o tubo, né? Cantor, falando especificamente cantor. E às vezes chegaram dois casos para mim já. Chegou a voz endurecida. Sabe essa hiperfunção que tu fala, né? Porque a gente sempre Sim. começa do grave, né? E na fono a gente não costuma usar o piano, né? Então a gente bota o tubo. Ou vai começar o vocalize e começa do grave. Porque todo mundo faz isso, né? Começa do grave, vai para agudo e volta pro grave. Nunca vi ninguém começar do agudo e pro grave e voltar para agudo. Nunca vi, pelo menos. Ah, e aí rola um certo endurecimento. Chegou para mim dois casos assim, um certo endurecimento para alcançar notas, por exemplo, ei, ei, mi e fá, né? Vozes femininas. E por isso que é um Uhum. endurecimento da coisa. Por manter o tubo por muito tempo. Então, Tá nem travando bastante. isso. Então, gente, nem sempre qual é o exercício para isso. É um processo, porque tu pode dar o exercício no comecinho, tirar,
depois coloca de novo, aí tira, não usa mais. Voltou? Oi, deixa eu ver. Oi, acho que agora voltou. É, eu tô parado, não tô É, travado agora não, tô voltou. mexendo. Às vezes eu fico assim, né? Aí a Deixa pessoa eu. acha que trava. Acho que eu vou colocar no 4G para ver se melhora. É ruim o negócio. Tá chovendo aí? Ah, eu acho que no começo do outro vídeo ela falou que tava chovendo um pouco. Como é que tá a conexão para quem tá assistindo? Como é que tá a conexão agora? A dela tá travada aqui comigo. Aí, voltou. Eu coloquei no 4G para ver se melhora. Beleza. É, aí que você falou é a mesma coisa, assim, tanto na reabilitação como no treinamento, né? Deu uma travada, então eu perdi um bocado de coisa que você falou. Espero que eu não esteja sendo repetitiva. Não, eu só falei que Mas é a nem mesma coisa. sempre é um exercício, né? É um processo. Então, aquele exercício que tu deu no começo, tu pode tirar ele, fazer outros, depois dar ele no final e manda fazer, sei lá, uma semana. Então, não existe o Perfeito. exercício para a fenda. Existe um processo por trás da coisa. Isso. E, galera, se E aí a mesma existisse, coisa já de estava já. na internet. Não é óbvio? Se existisse, já É. estava na internet. Alguém que ia lá, pagou R$ 500, sei lá, por um fone, cobrou careiro para fazer. Brrr. Se existir, já estaria na internet. Entende? Sim, É o verdade. processo. É preciso do processo. E aí a lógica é muito parecida quando a gente pensa no treino também, né? É o que eu sempre falo, quando a pessoa, por exemplo, ah, é, enfim, a pessoa usa o nome que quiser, né? Mas chegar em regiões agudas e manter a voz firme. Aí a pessoa usa ou voz mista, ou voz ativa, enfim. Aí a pessoa às vezes, como é que eu chego, né? Ou belt, enfim, né? Cada um usa o Hum, nome que quiser. Como é que eu chego? Aí depende, né? Porque a pessoa quer um exercício para isso. Velho, depende muito de qual é o ponto de partida e o ponto de chegada, né? sim. Então, é um cara que já usa muito adutor, que já tem uma voz com mais TA, e aí vai fazendo vocaliza e faz tudo com muita tensão, é uma coisa. É uma pessoa que já fala assim, né, mais levezinho, aí já é outra coisa. Sim. Então, assim, depende de como é a voz da pessoa, de qual é o comportamento muscular que ela tem hoje, né? Para eu saber como é que eu vou trabalhar esse tal desse agudo firme, Hum, voz mista, belting, voz ativa no agudo. exato. Aí pode ser legal a brincadeira com imitações, né? A gente fez ali no comecinho, né? Eu dei o exemplo. Ah, pega a voz do Mickey. Brinca com a voz do Mickey, faz vocaliza com a voz do Mickey, né? Vê em que regiões ficou legal fazer com a voz do Mickey, em que regiões ficou que já não fica legal a voz do Mickey, né? Manter aquele ajuste. E literalmente pega o teclado, pega o violão, enfim, o instrumento que usar e começa a pintar ali umas teclas, ó, nessa região, voz do Mickey. Não se preocupa muito com o nome de técnica. Se preocupa com região, ó, voz do Mickey, aqui, aqui. Ponto. Dessa nota até essa nota ficou legal. Daqui para frente, não Uhum, gostei. Deu, mas não gostei do som, né? sim, E começa a fazer, pega a voz, sei lá, é, o George Jackson, né? Dos Jetsons. Dos Jetson, né? Ei, meu amigo! Oh! Ele fala meio, é o Mickey um pouco mais grave. Aí vai sim. pegando modelos de imitação. Ah, eu sou muito bom em imitar vozes assim, vozes graves. Ótimo. Então tu vai pegar todas as imitações de vozes que são assim, apertadinhas. Sai da zona de Perfeito. conforto. Sai. Busca coisas que Aham, tu não é bom em fazer, não é boa, né? Isso é um caminho para se achar novas técnicas, pensando aí em usabilidade, técnica e tudo mais. E para dominar novas estruturas, tonificar sua voz de formas diferentes, né, músculos diferentes. Afinal, tu vai usar os músculos que tu já é bom, então tu já tonificou um grupo, certos ajustes e tudo sim. mais. Às vezes, para fazer uma voz assim, firme, no agudo, tu vai ter que controlar a pressão, tu vai ter que controlar o volume, usar os fones aí que tá na moda, que todo mundo usa, né? Mindvox, Audio Voice, headphones, certo? Para controlar a pressão. Uhum, Ah, é por isso que aquela galera usa isso. Enfim, experimente sonoridades. É claro, ardeu.
coçou, arranhou, ficou com a Foi voz só tossir. abafada, ficou com a voz abafada depois do treino, é óbvio que é um indicativo de que, opa, o caminho é outro, certo? Então, Uhum. exagerei muito na porrada, eu acho, para fazer essa voz. Eu apertei muito. Não precisava tanto. Não, E por aí vai. perfeito. É uma Muito forma de, legal, né? A imitação realmente é uma ótima estratégia mesmo. é uma forma de usar as imitações para treino de canto também, né? Um dia Muito que o bom. Voice Lab tiver mais de 1000 vozes, aí, nossa, então um banco de vozes para você usar lá. Ó. Muito legal. Chegará o dia. Isso aí, galera. Tem Muito mais legal alguma mesmo. pergunta? Flávio, tu queria fazer mais alguma colocação, pergunta, enfim, jogar algum outro tema? Não vejo. Opa, acabei de chegar. Robson. Você, você acompanha os imitadores mesmo? Tipo, tem um agora recente, o André Marinho, né? Você conhece o André Marinho? Por nome, não. Às É vezes um eu cara que imita reconheço. muito político. Não, Ele trabalha no Jovem Pan e imita político. não conheço. Nossa, Não, procura, ele é vou pesquisar. sensacional. É, Ele faz uma imitação de Ciro Gomes, que é a melhor imitação de Ciro Gomes que eu já vi na minha vida. é, vou ver, vou ver. Às vezes é muito difícil. Eu não tenho essa habilidade, tá? Apesar de eu mexer com voz, assim, eu não tenho essa habilidade de, por exemplo, imitar vozes de pessoas comuns. Eu tenho muito mais facilidade com vozes caricatas. Sim, E aí eu vejo que caricata. tem uns imitadores que são muito bons fazendo vozes de pessoas, né? Não que os personagens não sejam pessoas que Incrível. estão no estúdio gravando, mas eu digo vozes, Tem um exagero ali, é, né? Vamos pensar que assim. são ajustes mais refinados. Porque as minhas são coisa grande, né? Mexe assim, ó, aperta. Sim. Os caras calculam, ó, tem que ser tanto, apertar um pouquinho. E é uma destreza que eu ainda não tenho. Eu quero chegar lá um dia, quem sabe. Mas, E como tudo é uma questão de treino, né? Geralmente essas pessoas são pessoas que desde muito cedo começam a observar e tentar fazer seus testes lá. sim, sim. E é sempre. Pega um cara desse para ensinar técnica vocal, aplicar essas coisas em voz cantada, o cara deve desenvolver super rápido, né? Ah, geralmente eles cantam, tá? Geralmente os caras cantam. É, Por mais que seja ali, tipo, uma região que eles se sentem melhor. Ou eles imitam alguns cantores, ou cantam de certa forma. Porque é. Se você pegar, por exemplo, o Whindersson, você pega o é, Whindersson cantando, ele imitando a galera, você fala, cara, ele é bom, o Inês é bom com a voz. ele é bom. A hora que ele muda o sotaque, eu fico, para, é sério, viu? Ele é bom pra caramba. Ele Ele é. conhece bastante, né? Bom, depois que ele começou a viajar, mas acho que antes dele viajar já. Mas acho que depois que ele começou a Sim, viajar, ficou mais famoso, começou a viajar bastante. Ele ouve assim, ele pega as coisas assim. Eu fiquei, caraca. sim. Mas ele é músico, Ele é né? muito. Ele treina ali vários Sim, ele é instrumentos. músico. Tem sempre um treino. Sim. Eu acho que não existe, pelo menos no Brasil, uma escola de imitação, algo desse tipo, aulas de imitação, É, eu não conheço também. professores de imitação. Tem preparadores vocais, tem professores de canto, fono, Sim. agora. Nem escola de ventriloquia eu vi no Brasil. Pra fora Eu tem, também tá? nunca vi. Pra fora tem. Eu fui Sim. estudar, pra fazer a minha série de vídeos, eu fui estudar um cara chamado Jeff Dunham, que é o que faz o Ahmed, que é um terrorista morto. Ele é uma caveirinha, assim, dele fica falando, e ele não sabe que morreu, né? O legal da história é isso. E, e aí eu fui estudar, ele tem um DVD, tem um curso e tal, fui estudar pra ver o que ele fala. E algumas coisas eu peguei de lá. Aí fui vendo pra ver se repetia, né, em outros. E por aí vai. Porque a gente sempre pensa em P e B, né? P, B, M. Mas como é que faz É. o som de V? Que é a gente mexe o lábio também, né? E aí fica, caraca. A hora que chegou no V e no F, eu fiquei, tá, peraí, tem alguma coisa errada. E aí entram coisas de Muito linguagem, louco. por incrível que pareça. Muito legal. Tem uma cantora que eu atendo que ela. Eu nunca pensei em experimentar isso, né? E ela experimentou. Eu tinha passado para ela aquele. Não vou ficar fazendo aqui para não correr o risco das pessoas reproduzirem, né? Ah, Para não ter problema com o conselho. Mas aquele exercício que você mistura o sopro sonorizado com vibração.
de língua. Aham. Aí, a partir daquilo dali, ela nunca tinha feito nada disso, mas a partir daquilo dali, ela começou a fazer aquilo que a Jessie J faz, né? Que é começar a cantar com a boca fechada. Por causa desse exercício, ela começou a ligar os pontos e começou a cantar. Aí eu falei, ó, eu nunca testei isso. Aham. É Eu verdade. passei o exercício para ela, ela disse que estava fazendo exercício e começou a testar. Isso aí. Muito legal. Ah, uhum. É a voz do Kenny, do South Park. Eu conheço. É, um desenho adulto cheio dos palavrões, a galera não gosta. Mas, enfim, Sim. tem algum público ali. Daí eu falei, essa voz é interessante. Porque às vezes eu escolho a voz pela técnica que é usada, né? E aí eu falo, cara, eu tenho que levar isso. Isso pode ser uma estratégia pra galera usar. Aí levei pra lá. Isso. Às vezes eu escolho Muito muito mais bom. por isso do que pelo que o pessoal pede. Já me pediram frajola, já me É, pediram Zé eu vou Comum. começar a treinar isso aí. Eu É, nunca tinha me atentado para treinar, mas vou começar. é massa, e vale a pena. E pesa, tá? No começo desajusta, tu erra, enfim. É legal pra treinar drives, É, alguns, imagino. não todos. Ó, supravelógicos pode ser uma boa. Ou os que tem mais pressão, por assim dizer, né? Pra quem Sim, gosta de sim. drive, tá vendo? Sim. Ó, eu Aí. adoro ficar treinando coisa nova, assim. É por isso que eu gosto tanto de drive. Porque drive é um negócio que eu nem uso no meu repertório, né? No máximo um growling ali, um phaserzinho. É, Mas tem que ir eu treino achando só ponto, porque né? eu acho que é muito divertido você ficar descobrindo os sons que você consegue fazer, né? Sim, e de certa forma é um treino também, né? Sim, verdade. Então é isso, né? Eu acho que é isso. Temos aí perguntas? Muito Não temos legal. mais? Acho que pra mim foi que nem a live que eu fiz com a Ariel, assim. Eu falei, ó, pra mim essa é uma conversa que a gente teria em qualquer lugar, assim, tipo, na mesa do bar. É, para quem fica Uma na conversa, a dúvida o gente que só que liga os a fones câmera e falam em deixa mesa de rolando. bar, é isso. É, O que que dois fones tomando uma cerveja falariam? É disso, galera. Não tem muito, não foge. é, Vida em torno disso. pois Massa, é. muito massa. Fico Muito feliz de ter legal. participado. É, Ah, eu também gostei muito. pessoal, eu vou fazer o download, né? Tem que fazer toda a edição do vídeo ali para cortar essas partes de quebra e tudo mais. E vou subir essa live lá no canal depois, tá? Então, para quem não segue, quiser no YouTube, Voice Lab, Rubens Gitz, tem lá o canal. Já tem algumas lives que rolaram, vai ter essa lá também. Quem quiser ver, rever, pega o caderninho, vai anotando, enfim. Tem gente que faz isso, Ó. tá? E é Sim, é. bom, e é um Não, tem um processo amigo meu bom. que tem um amigo meu que às vezes tá em algumas lives que eu tô, aí ele manda foto pra mim depois. Ó, anotei aqui, eu acho tão engraçadinho. Isso é bom, isso é bom, isso é massa, tá? É, Ah, galera, bom, para quem não segue a Flávia, siga a Flávia, beleza? Tá ali é só sim. clicar ali melhor, diz o teu Eu vou colocar arroba. aqui, né? É, arroba Ah, Flávia eu não sei Caraíbas. fazer isso. Arroba, só mandar aqui, né? Arroba Flávia Ah, tá, tá. Caraíbas. Tem um jeito, tem um amigo meu que tem a manha de fixar aqui. Não faço ideia de como é que se Ah, faz. de fixar? É, não tem ideia. Ah, fixar é assim, ó, você manda o comentário, aí você clica em cima dele, eu também não sabia como era, não. Ah, eu acho que pra mim não aparece, só pra você. Você manda o comentário, aí vai clicar em cima dele e vai aparecer fixar comentário. Não me apareceu. Ah, aqui apareceu. Não! Apareceu, apareceu. Ah, Aí, massa. Então, galera, isso. para quem não segue a Flávia, tá aí o endereço dela. Segue ela lá, perfil dela no Face. Ela faz várias lives, tá? Tem várias lives ali, vários profissionais. Quem tá por vir mais agora? Tem alguma programada ou não? Tá por fechar, Flávia? Tem com o Nicolás, na verdade, né? Do Chile, tem mais uma Puxa, que a gente vai massa. fazer. Eu acabei de esquecer agora, mas tem live pra semana que vem. Olha aí, massa. Eu esqueci. Não, mas aí é legal porque a galera vai lá, segue. Depois, quando tu postar o cartaz, a galera vai. Ah, aí, ó.
tá? E É, porque óbvio, né, pessoal, temas sobre voz. Então, quem é interessado em voz, quem quer ampliar os estudos em voz, tá aí, o perfil para seguir. e eu faço muita postagem lá sobre coisas assim de voz, Isso, né? Então massa. podem. E quem não me segue, quiser seguir também, Arroba @GUTHS, que é o meu sobrenome, ponto Rubens, certo? Meu sobrenome, meu nome, invertido. Beleza? Rubens. Eu tô digitando É, não, seu mas aí, arroba, que tá certo, né? aí eu vou ter que desfixar o teu, acho. Não, não tem problema, não. Só pra, Tá, joia? Que pena só que pra não vai, galera. né? A filmagem não vai com Oi. comentários. Eu queria que elas fossem com os comentários. Talvez já um aplicativo para filmar em tela. Ah, então, quando ficava salvo por 24 horas, ia, né, os comentários. É, sim, mas Ficava os quando comentários. faz o download, não, é. Não vai, né? Não vai. É uma pena. É, então. Certo, Flávia? Muito obrigado. Então é Foi isso. muito massa. Muito obrigado pela Eu que participação. agradeço, Adson. Assunto super massa. Quiser fazer mais, estamos aí. O pessoal quiser trazer temas também. Ah, falem sobre isso. A gente fala. Traz aí Topo, que a gente super. fala. Vamos pensar em uma outra daqui umas 3 semanas, mais ou menos, para dar uma respirada. A gente Isso. pensa no outro tema, Fechou? viu? Fechou. Muito obrigado. Muito obrigada, querida. Obrigado a todo Beijão, mundo que viu? Boa noite. assistiu. Abraço para vocês. Tchau, tchau.